todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga, Jai Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Continuando com a nossa leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20, o Senhor Chaitanya instrui Sanatana Goswami, verso 81. Não, verso 82. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita, Shani Jadipa Shandi Javana, Sela Maha Vaishnavahaya, Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita, torna-se imediatamente um grande devoto. Hari! Sanatanera Vairagye Prabhurananda Para Bhuta Kambala Pari Prabhu Chahibari Bara. Shri Chaitanya Mahaprabhu sentiu felicidade ilimitada ao observar que Sanatana Goswami seguia à risca os princípios de Sannyasa. Contudo, ele insistentemente olhava para o cobertor de lã de Sanatana Goswami. Sanatana Janila Ei Prabhure Nabhaya Bhotatyaga Karibare Tila Upaya. Como Shri Chaitanya Mahaprabhu ficava olhando para aquele valioso cobertor de lã, Sanatana Goswami pôde entender que o Senhor não gostava muito de vê-lo usando tal cobertor. Em vista disso, ele começou a pensar num meio de se ver livre do cobertor. Etachiti gela gangaya madhyama karite ekagodia kanta durhunadia chesu kaite. Com isso em mente, Sanatana foi banhar-se às margens do Ganges. Enquanto estava lá, viu que um mendicante da Bengala acabara de lavar sua coxa e estendera-a para secar. Tareka reore bhai kara upakare e bhotalanae kantadeha more. Sanatana Goswami disse então ao mendicante bengali: estimado irmão, faze-me um favor, troca comigo a tua coxa por este cobertor de lã. Sekahera hasya kara brahmani kahana bahumulia bhotadi bakena kanthalana. O mendicante replicou: Senhor, és um cavalheiro respeitável. Por que estás zombando de mim? Por que trocarias teu valioso cobertor por minha coxa surrada? Tenho carreira hasya nahekahi satyavani Bhotalaha tumi dehamori kanthani. Sanatana disse: não estou brincando, falo a verdade. Por gentileza, aceita este cobertor em troca de tua coxa surrada. Etabali kantahala ila bhotavaredia goshandiratahani aila kantaga aledia. Dizendo isso, Sanatana Goswami trocou o cobertor pela coxa. Então, com a coxa em seu ombro, foi ter com Shri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu kahe tomara bhota kambala kotha gela Prabhu pade sahakanta goshani kahila. Enquanto Sanatana Goswami voltou
Quando Sanatana Goswami voltou, o Senhor perguntou-lhe: onde está teu cobertor de lã? Então Sanatana Goswami contou-lhe toda a história. Prabhu kahirami karyati vichara vishaya raogakam andaila Krishna je tomara sekene rakhile tomara shesha vishaya bhoga roga khandi sadvaidya na rakhe shesharoga. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: já cheguei de uma vez por todas a uma conclusão sobre esse assunto. Como o Senhor Krishna é muito misericordioso, ele tirou de ti todo o apego às coisas materiais. Por que deveria Krishna consentir que tu cultivasses o último vestígio de apego material? Após combater a doença, o médico competente não permite que perdure nada da doença. Tinam mudrara bhota gaya mahadukari grasa dharmahani hayalukakari upahasa. É contraditório praticar madhukari e ao mesmo tempo usar um cobertor tão valioso. Quem faz isso perde toda a força espiritual e também torna-se alvo de gracejos. Goshali kaije khandila kuvishaya bhoga tamra ichaya gelamura shesha vishaya roga. Sanatana Goswami replicou: a Suprema Personalidade de Deus salvou-me da vida pecaminosa da existência material. Por seu desejo, minha última parcela de atração material agora se foi. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Por isso que as coisas vão mudando, né? O tempo muda. Aí tem coisa que não condiz, né? Os devotos hoje em dia, não é do meu tempo não, mas os devotos hoje em dia são assim muito apegados a roupas de marca, tênis de marca. Então dessa maneira não dá para sair para a rua para fazer sankta, coletar, vender livro mesmo, porque o povo vai olhar e falar: pô, você está melhor do que eu e está querendo o quê? É assim. Jnana e Vairagya. A renúncia é feita embasada em conhecimento. Quando se sabe o que está se fazendo, se faz sem nenhum problema. Quando não se sabe o que está fazendo, tudo vai ser motivo de gracejo, troça dos materialistas. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 10º, verso 18. 18. A libertação das árvores de Amalarjuna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sadhunam Sammachitanam. Sadhunam Sammachitanam. Mukunda Charanaishinam. Mukunda Charanaishinam. Upikshai Kindhanastambai. Upikshai Kindhanastambai. Asabira Sadashrayai. Asabira Sadashrayai. Sadhunam Samachittanam.
Charanai-shinam Upekshaikim dhanastambhair Upekshaikim dhanastambhair Asadbhira sadashrayaihi Asadbhira sadashrayai Sadhunam samachitanam Mukunda Charanai-shinam Upekshaikim dhanastambhair Asadvira sadashrayai. Tradução, vamos repetir, por favor. As pessoas santas, sadhus, pensam em Krishna 24 horas por dia. Pensam em Krishna 24 horas por dia. Eles não têm outro interesse. Por que deveriam as pessoas negligenciar a companhia dessas excelsas personalidades espirituais, e tentar associar-se com materialistas, refugiando-se em não devotos, a maioria dos quais é rica e orgulhosa, Repetindo, as pessoas santas, sadhus, pensam em Krishna 24 horas por dia. Eles não têm outro interesse. Por que deveriam as pessoas negligenciar a companhia dessas excelsas personalidades espirituais e tentar associar-se com materialistas, refugiando-se em não devotos, a maioria dos quais é rica e orgulhosa? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ai, Srila Prabhupada. Sadhu é aquele que está ocupado em serviço devocional ao Senhor, sem desvios. Bhajatimam ananya bhak titikshava karunika surida sarvadehinam ajapta shatra vashanta sadhava sadhu bhushanaha. Os sintomas de um sadhu são que ele é tolerante, misericordioso e amigo de todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, acata as escrituras e todas as suas características são sublimes. Bhagavatam 3, 25, 21. O sadhu é Surida Savadehinam, amigo de todos. Por que então, ao invés de associar-se com os sadhus, deveriam os ricos desperdiçar seu tempo precioso na companhia de outros homens ricos que são avessos à vida espiritual? Tanto o pobre quanto o rico podem tirar proveito do movimento da consciência de Krishna. E aqui se aconselha que todos adotem esse procedimento. Ninguém sai lucrando ao evitar a companhia dos membros do movimento da consciência de Krishna. Narottama Dasa Thakura diz: Satsanga Chadi Kailu Asate Vilasa Te Kauranila Gilajeka Armabanda Abhansa. Se abandonamos a companhia dos sadhus, pessoas santas ocupadas em consciência de Krishna, e associamo-nos com pessoas que buscam o gozo dos sentidos e acumulam riquezas com este propósito, nossa vida está
arruinada. A palavra Asat refere-se a um Avaishnava, ou alguém que não é devoto de Krishna. E Sat refere-se a um Vaishnava, ou um devoto de Krishna. A pessoa deve sempre buscar a companhia dos Vaishnavas e não estragar sua vida convivendo com Avaishnavas. O Bhagavad Gita 7.15 explica a diferença entre Vaishnava e Avaishnava. Namam duskritino muda prapadyante naradhama mayaya paritagyana asuram bhavamashirita. Qualquer um que não seja rendido a Krishna é uma pessoa muito pecaminosa. Duskriti, um patife. Buda e o mais baixo dos homens, Naradama. Logo, ninguém deve evitar a companhia dos Vaishnavas, que agora é disponível em todo o mundo, sob a forma do movimento da consciência de Krishna. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye. Shri Chaitanya manobhistam istabitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpati, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namush, Tude. Sadhunam Samachitanam Mukunda Charanaishinam Vikshai Kindhanastam Vai Asabira Sadashrayai. As pessoas santas, sadhus, pensam em Krishna 24 horas por dia. Eles não têm outro interesse. Por que deveriam as pessoas negligenciar a companhia dessas excelsas personalidades espirituais e tentar associar-se com materialistas, refugiando-se em não devotos, a maioria dos quais é rica e orgulhosa? Isso é a contaminação material, né? A gente acredita sempre em opulência, grande educação, beleza corpórea, posição de destaque na sociedade. E enquanto alguém não realizar que essas coisas são perda de tempo, que essa corrida não vai nos ajudar em nada, não vai nos salvar em hipótese alguma, porque não vai nos tornar aptos a recebermos a misericórdia de Krishna, a entrarmos em contato com Krishna com seriedade, com honestidade. Nós estamos perdidos. Aqui em Chanagotchala, nós temos que realizar isso, não é da boca para fora. Realizar que a vida não foi feita para ficar apegado a isso, a supervalorizar grande educação material, grande opulência material, beleza corpórea, parentes ricos e aristocráticos. Quando tem parente aí, então, na verdade, está todo mundo correndo atrás de algum ser humano qualquer, que nem parente é, que seja rico e aristocrático, para dizer que faz parte daquele nicho ali, que os meus é amigo daqueles. Mas
Isso aí é um desastre. Enquanto alguém não realizar isso, não vai poder haver sinceridade na busca por, falávamos antes, conhecimento embasado, baseado na renúncia. Não vai ter. E esse foi o exemplo que o próprio Krishna, que é o dono de todas as opulências, nos deu, o Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya deu esse exemplo para a gente. A suprema personalidade de Deus, plena de 6 opulências. Vairagya, Vidya, Nidya, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga se executa assim. Não é de alegre, é sabendo o que está fazendo, baseado em conhecimento. E priorizando sempre o desapego, a renúncia, porque senão... Chameshwarya Shutashimida, Manamadakumana, Vahati, Abhidatum, Vai, Tomakin, Chanagochana. A Rainha Kunti, a tia de Krishna, falou: enquanto tiver essas esperanças, enquanto tiver iludido assim, enquanto acreditar que essas coisas podem te salvar, você não vai se aproximar do meu sobrinho com honestidade, com seriedade. E sem seriedade, sem honestidade, nós não temos chance nenhuma. Não temos chance nenhuma. Então, lógico, aqui Prabhupada está citando o Sadhu, exemplar, a última palavra em Sadhu. Alguém pode dizer: onde estão essas pessoas? Onde eu vou achar um Titik, Shavakarunika, Suridasa Vadeina, Adhyata Shatra Vashanta? Para eu poder um dia também me tornar como ele, Sadhava, Sadhubhushana, decorado com todas essas características que são sublimes. Prabhupada. A gente se associa com Prabhupada através das instruções dele. Aliás, essa associação, Prabhupada sempre enfatizou, Vani, muito mais importante que Vapo. Prabhupada teve muito pouco Vapo com o seu mestre espiritual, com Srila Bhaktisiddhanta. Muito pouco. Mas Vani, desde a primeira vez que Srila Bhaktisiddhanta falou para ele o que ele tinha que fazer, quando ele conheceu o Srila Bhaktisiddhanta, ele pôs aquilo no coração e falou: vou me preparar para fazer isso. Sempre associado à distância. Então todos nós temos como nos associar com o Mahabhagavata e temos como nos associar com os devotos. E quem são esses devotos? A gente tem que priorizar. O que o Bhagavad Gita fala? A Srila Prabhupada citou aqui o verso 15, do Shri Chaitanya, do Srimad Bhagavad Gita, que é o famoso Namandos Kritina Muda. Quem são as pessoas que a gente não deve se associar, porque elas nunca aceitam Krishna, nunca se rendem a Krishna, nunca são favoráveis para com Deus? Quem são essas pessoas? São esses materialistas ignorantes que são dos Kriti, sempre pessoas terríveis, ruins, péssimas. Não são piedosas. Não são sucritinas, são duscritinas. São mudas, patifes, tolos. Naradama. Tão baixos como os intocáveis. Apesar de estar, às vezes, dentro de uma Ferrari, apesar de estar com um relojão Rolex, de tudo. Mas são intocáveis, são pessoas baixas, são os mais baixos da humanidade, Narada. Por quê? Porque são aparitagyanis, estão iludidos com o conhecimento material e até com os Vedas, mas com a linguagem florida dos Vedas, só não estão entendendo a essência dos Vedas. A essência dos Vedas é que você é alma e se renda a Krishna, porque Krishna é a alma suprema, o objeto último do amor de todas as almas. Pronto. Somos energias devocionais. Não, esses tolos não sabem disso e nem estão interessados nisso. Então por que alguém que, já vou entrar já no assunto, que está do outro lado, que é o contrário disso, que na verdade, aqui Prabhupada citou o verso 15, no verso 14, que é o anterior a esse, ele fala dos 4 tipos de pessoas que são devotos, que buscam Krishna, que se rendem a Krishna.
Então a gente deve se associar com esses devotos, embora não sejam esses devotos no nível do Mahabharata, como eu falei lá, que é o Titik Shavakarúnica, mas são devotos que estão no caminho da perfeição. E o que diferencia basicamente esses dois é que a Surambhava Mashrita, esses demônios, são materialistas, ateístas declarados. Ateístas declarados. Olham assim para os devotos e falam, coitado, perdendo o seu tempo dele, jogando a vida dele fora. Não sabe o que é progredir nesse mundo, acumular dinheiro, riqueza, desfrutar, ser muito educado. Então, tudo aquilo que a Rainha Kunti falou aqui, se tiver tudo isso, você não tem sinceridade. Você não vai ser honesto ao se aproximar de Krishna. Agora, por outro lado, se alguém entende isso, eu fico realmente esgotado. Eu já sei que beleza corpórea acaba, já sei que parentesco elevado não salva ninguém, nem eles próprios se salvam. Como é que eles podem salvar alguém? Grande educação, eu já cansei de ver aí imortais da Academia Brasileira de Letra no leito de morte, assim, vegetando com filhos, netos, do lado dele ali, que ele não sabe nem quem é mais. Então, que grande educação é essa? Que adiantou ser um imortal da Academia Brasileira de Letras se na hora da morte não é capaz de sequer reconhecer os filhos, o filho, a filha, o neto, porque está completamente sem inteligência nenhuma já. Nenhuma inteligência, nenhuma memória, nenhuma lembrança de nada. Então é isso, essa é a grande educação. O que vai adiantar aquele monte de diploma que ele acumulou lá? Pode pôr fogo. Não adiantou nada. Nada daquele conhecimento ele leva para a próxima vida. O conhecimento que perdura e vai para a próxima vida é o conhecimento que transcende o nascimento e a morte. Conhecimento transcendental. Então é nisso que nós temos que nos tornar experts, no conhecimento transcendental. Porque esse não se perde. Agora esse conhecimento, então, que adianta essa grande educação? E a fortuna, e a riqueza? Para dar um exemplo que talvez um bilionário fale para o médico, olha, eu te dou toda a minha fortuna para você me dar mais um dia de vida, para você não deixar eu morrer. O médico até coça a mão, mas ele não pode fazer nada. Bem que eu gostaria, mas não pode fazer nada. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar eternidade para ninguém. Só Krishna, que é o Supremo Eterno. Aí ele pode dar eternidade para todos nós, que também somos eternos, mas temos que resgatar essa eternidade, sabe? Então é muito simples, muito fácil entender isso. Mas nós vamos entender isso associados com esses ignorantes, dos Kritina, Muda, Naradama, Asura, Maya Paritagyan? Não, claro que não. Vedavadarata Parta, como Krishna falou, claro que não. Nós vamos aprender isso com o Mahabhagavata e com os seguidores do Mahabhagavata, que são as almas piedosas que se rendem a Krishna. São os devotos. Com os devotos nós vamos aprender. Então, no verso anterior a esses são os 4 que nós devemos nunca nos associar nem ouvir. E depois tem os outros 4 que a gente deve estar sempre junto com eles, porque são meus devotos, Krishna fala. Chaturvida Bhajantiman Jana Sukritino Arjuna. Aí sim, não importa a condição. Não importa. Não importa se é arta, é aflito, por isso buscou Krishna. Não importa se é só um curioso, digyasu. Não importa se é um arte, alguém que está buscando sair da miséria material, da dificuldade financeira,
se abrigando em Krishna e, obviamente, o Gyani. Então, Artha Jigyasu Artharti, Gyana Chabarata Shabha. Ó, melhor dos Bharatas, Krishna falou. 4 tipos de pessoas piedosas são meus devotos, são rendidos a mim, me procuram na hora da aflição, na hora da satisfação da curiosidade, que é natural para o ser humano, na hora do desespero por falta de dinheiro, arte, e na hora da busca por conhecimento. E lógico, esses são os melhores. Esses são os devotos. Krishna fala, é enfático, ele fala que esses 4 são meus devotos. Então, com esses 4, nós podemos, apesar de terem buscado refúgio em Krishna, com esses desejos ainda todos, mas buscaram uma fonte certa e estão trilhando o caminho certo. E ouvindo e seguindo esse sadhu que 24 horas por dia é consciente de Krishna, todos terão chance, todos avançarão, todos trilharão o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. O fim da ignorância. Erradicar de vez toda a ignorância. E não tem outra maneira. Então, a associação com o devoto é fundamental. E evitar a má associação é tão fundamental quanto a associação com devotos. É isso. Evitar os não devotos, Jana Sangha, e se associar com devotos, Sadhu Sangha, Satsanga. Aí sim. Um é a Sati, outro é Sati. Um é não devoto, outro é devoto. Não, associamos-nos com devotos. E assim avançamos sob a orientação do Mahabharata, que é esse devoto de primeira classe, essa alma liberada que vem para esse mundo para nos mostrar o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. É assim que funciona esse conhecimento, é assim que se põe em prática esse conhecimento, é assim que se avança num conhecimento que é eterno, que fica sempre, que transcende o nascimento e a morte, de nenhuma outra maneira. De nenhuma outra maneira. A maior prova de que é de nenhuma outra maneira é que mais para frente, nesse mesmo capítulo, esse é um capítulo é o conhecimento do absoluto, né? O capítulo 7, verso 14 que eu falei, e o verso 15 que Srila Prabhupada citou aqui. Lá na frente tem o verso 25. Lá na frente tem o verso 25 que Krishna foi taxativo. Ele foi taxativo. Ele falou, Naham Prakasha Sarvasaya, Yogamaya Samavita, Mudo Jana Bijanati Lokamama Jama Viyayam. Então, esses tolos menos inteligentes, Krishna falou, eu nunca me manifesto para esses tolos sem inteligência. Naham Prakasha Sarvasaya. Para eles, Yogamaya Samavita, eu estou disfarçado, eu estou sempre encoberto na forma da minha energia criativa eterna, que é Yogamaya. Todo mundo, esses materialistas, eles ficam encantados com o mundo material, eles querem pesquisar, eles querem estudar, eles querem entender o mundo material. Mas Prabhupada dá um exemplo tão prático. Prabhupada fala, nós estamos afogando no oceano das misérias materiais. Todos nós, todas as almas, estão sofrendo e afogando no oceano das misérias materiais. De repente aparece um barco, um barqueiro, o barco do conhecimento transcendental, com o seu capitão moro, o mestre espiritual que está vindo para salvar, e joga uma corda. Pega a corda aí. Aí esses naradas, esses mudas, esses tolos, ao invés de eles pegarem a corda e fim de papo, e serem içados e jogados para dentro do barco do conhecimento, sabe o que eles falam? Eles estão se afogando, mas sabe o que eles falam?
Esse oceano é muito importante. Aqui tem diferentes tipos de peixes, corais e pedras. E eu preciso estudar profundamente isso, eu preciso entender tudo isso aqui, porque isso é grande educação, isso é a perfeição. Eu preciso entender. E assim ele morre ali e não entende nada, porque ele vai morrer. Ele já está morrendo, já está afogando no oceano das misérias materiais. Agora, quem é inteligente não perde tempo com isso. Pega logo a corda e pula para dentro do barco do conhecimento transcendental. Pronto. Essa é a diferença de quem realmente é inteligente e quem aparentemente é inteligente. Pessoa inteligente de verdade, ela não perde um segundo da sua vida sempre se associando bem, sempre almejando a meta última da vida. Isso é ser inteligente. Isso sim, isso é. Porque o corpo humano, ele só existe para isso. Não tem outro propósito para o corpo humano. Não tem. Não tem outro propósito. A gente pensa que tem, mas não tem. Não adianta ficar estudando o oceano das misérias materiais, tentando entender. Primeiro que nunca vai entender. Jamais um ser humano terá inteligência suficiente para entender de verdade os 24 elementos materiais e seu funcionamento. Não vão nunca entender. Vão estar sempre iludidos. Então, Krishna falou assim, esses tolos que para eles eu nunca me manifesto, e porque eu não me manifesto, eles ficam sempre encantados com essa minha energia criativa eterna. E assim eles, iludidos, nunca conhecem a mim, que sou não nascido e inesgotável, infalível. Né? Lokomama Jama Vyayam. Nunca vão conhecer a mim, que sou não nascido e infalível. Mas um devoto de verdade, ele está sempre se associando com os devotos e almejando a perfeição do devoto puro. Então, esses dois versos que Srila Prabhupada citou aqui são importantíssimos. Além de que ele citou Narottama Dasa Thakura falando que, quem abandona a companhia dos sadhus não tem chance. Não tem chance. Quem acha que riqueza vai salvar alguém, que educação material vai salvar alguém, que beleza corpórea vai salvar alguém, que parentes ricos e aristocráticos, respeitáveis, vão salvar alguém. Todo mundo, assim como o Acharya Deva fala numa aula também. Você está se afogando no oceano, de repente você vai passar um cachorro. Perro. Daí eu pego no rabo dele e acho que ele vai poder me tirar dali. Será? Será que esses tolos vão poder salvar alguém do oceano das misérias materiais? Jamais. Jamais. Nunca. E normalmente, as argumentações são muitas, né? Mas normalmente os argumentos são argumentos embasados em ignorância que não nos livram do nosso cárcere quase que eterno. Por isso somos chamados Nityabadas. Por quê? Porque quanto mais se vive aqui, mais se acumula dívida. E quanto mais se acumula dívida, mais você tem que acertar as contas. Você não sai devendo para ninguém desse mundo material, porque não tem como sair. Não tem como. Então, além de termos como objetivo a meta última e podemos fazer, sim, avanço nesse caminho de tentar alcançar a meta última, né? Ainda só por executarmos esse processo corretamente, Mukunda, que é aquele que vai dar a liberação, a meta última, ele libera inclusive a gente dessas amarras todas, dessas dívidas que nós acumulamos a cada segundo nesse mundo material, que é uma coisa assim que eu posso até nem ser assim tão pecaminoso, mas se eu tenho dívida, eu não saio daí. 9 Yogendras, o Bhagavatam 11, 5, 41, verso muito
taxativo. Olha como nossa vida é uma vida complicada. Deva, Rishi. Nós temos, assim que aparecemos nesse mundo, dívida com os semideuses, que provém tudo. Que provém tudo, ar, a chuva, tudo. Deva, Rishi, Devarshi. Dívida com os sábios, desde um sábio como Srila Prabhupada, olha o tamanho da nossa dívida com ele, até um sábio mais insignificante, que foi um mestre, que pegou na nossa mão, ensinou a gente a escrever, a gente a ler. Né? Então, tudo isso é dívida que se acumula nesse mundo material. Devarshi, né? Dívidas que são acumuladas a cada minuto com os semideuses, porque estamos dependendo dele, temos que devolver o quinhão deles, pagá-los com sacrifício, ninguém faz. Rishi. E com os sábios, que vai desde o mais simples mestre, professor, até o mais sofisticado mestre espiritual, como Prabhupada. Devarshi, Bhuta. Bhuta são as entidades vivas ordinárias, todas as entidades vivas que nascem. Tem gente que pensa que não, a gente só depende, não, tem dívida com os... tudo bem, com a vaca que dá o leite. Então a gente tem dívida até com a minhoca. Uma minhoca que é a causa da oxigenação do solo para ter alimento bom para as plantas. A gente tem dívida com o passarinho que leva a semente, com a abelha. A gente tem, Buda, dívida com todas as entidades vivas que nascem. Todas. Nós dependemos ou não? Porque o ecossistema é constituído de quê? De vida. Devarshi, Bhuta, Arpita. Depois Apita. Apita é dívida com os membros familiares. Inclui amigos também. E com os amigos. Os membros familiares são aqueles que você tem olho azul, olho verde, olho preto, porque é o gene. Você dependeu de quem para ter aquilo ali? Você tem dívida com os pais, dívida com os membros familiares, todos. E você cresce ali sendo mantido por eles, educado por eles, orientado por eles. Tudo isso é dívida. Né? Então isso aí... Por que apta significa membros familiares e amigos também? Porque os amigos são aqueles que estão mais próximos e sempre te socorrem e você tem mais uma ajuda constante dos amigos, dos verdadeiros amigos. Então, Devarshi Bhutapta Nirinam. Depois as dívidas com a humanidade, com toda a humanidade. Quem vai falar que não tem dívida com a humanidade toda? A gente só sobrevive porque a gente depende de todos, da humanidade. Então, dívida acumulada com a humanidade. E depois, Petrina, com os antepassados. Devarshi Bhutapta Nirinam Petrinam Nakinkaro Nayamuni Charajan Savatmana Yas Sharanam Sharanyam Gatom Mukunda Parihirta Kartam. Quando alguém se rende a Mukunda, quando alguém se entrega àquele que dá até a liberação, automaticamente Mukunda nos livra de todas essas dívidas. Nós não temos mais que pagar. Essa galera toda é gente, hein? É alma, hein? Nós não temos mais obrigações com eles. Imagina, uma alma que se rende a Mukunda, que vai satisfazer aquele que é capaz de dar, inclusive, a liberação, por isso ele dá a liberdade, a libertação de todas as dívidas nossas, porque ele paga essas dívidas. Isso aí é muito bom, devoto, saber, porque fica naquela... Tem muitos casos assim, né? Eu não posso me render, porque, veja, eu sou arrimo de família, eu não posso... Não, veja, tanta gente que depende de mim, não... Todos nós dependemos de Krishna, gente. É de Mukunda. Que mantém todos e paga as dívidas de todos. Inclusive, é o único que é capaz de dar aquilo que ninguém dá. A liberação desse oceano das misérias materiais. Então, isso é para ser valorizado.
os devotos, a vida. Como o Prabhupada falou aqui de maneira tão direta e tão bonita, tanto o pobre quanto o rico podem tirar proveito do movimento da consciência de Krishna. E aqui se aconselha que todos adotem esse procedimento. Aí! Não tem ninguém, não, rico ou pobre, está todo mundo acumulando dívida, além das atividades pecaminosas, ainda está acumulando dívida com os semideuses, os sábios, as entidades vivas todas que nascem, os membros familiares, os amigos, a humanidade e os antepassados. Devashi Bhuta Pita Niranam Petrinam. Se isso não fosse verdade, não existiria essas sessões dos Vedas, por exemplo, que é a sessão de oblações, adoração, oferendas aos antepassados. Porque quem não é consciente de Krishna e não faz isso com os antepassados, está perdido. Agora, se você se rende a Mukunda, aí acabou o problema. Não precisa fazer mais nada disso, não se preocupe, porque Mukunda é o próprio Krishna que libera a alma de todas essas dívidas, é aquele único que pode tirar a gente de dentro do oceano das misérias materiais e colocar de volta na associação com ele no mundo espiritual. É o próprio Mukunda. Mas isso só vai ser possível se associando com um Mahabhagavata, um acharya fidedigno, e com os seguidores desse Mahabhagavata, que são essas pessoas piedosas que são devotos, Sukritina, não dos Kritinas, e evitar esses dos Kritinas, porque esses dos Kritinas são tolos e não sabem nada, não sabem nem o que é bom de verdade para eles, o que dizer de poder dar alguma coisa boa para outrem. Nem para eles sabem. Então, Sadhu Sangha, Sarva Shastrakai, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siriyaya. Chaitanya Mahaprabhu não exagerou quando falou que de todas as perfeições, essa é a perfeição máxima, se associar com um acharya fidedigno, um mestre espiritual liberado e com seus seguidores, com seus alunos, com seus representantes, seus servos fiéis, os devotos. Esse é o caminho da liberação, esse é o caminho da compreensão de como viver abrigado nos pés de lótus de Mukunda, que nos livra de todas as dívidas e no final das contas ainda nos dá a liberação. Alguma dúvida, alguma pergunta? A associação é a mesma. A mesma associação que se tem com Sukritina, você tem com Duskritina. Então, por que não priorizar a associação com o piedoso devoto de Krishna, ao invés de ficar se associando com o ímpio, canalha, baixo, caído, demônio declarado, materialista, ateísta declarado? Para quê? Para quê? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, os agradecimentos aqui ao Krishnadama, ao Paramahansa, ao Sheiraja, a Sita Thakurani, Valdici Argulo, deve ser Valdici Argulo, Dhananjaya, meu neto, e Padmanabha, todo mundo aí. Muito obrigado a todos. Continuem sempre aí, que estamos juntos. Prabhupada aqui. Jaya.